noite a todos, nossos irmãos também desencarnados que aqui hoje se encontram, que vieram por sua própria conta e também por nós mesmos. Hoje vamos falar um pouquinho da mensagem do Cristo, aquela mensagem junto à sua equipe de trabalho. Trouxemos hoje para o nosso conhecimento do livro da Boa Nova, que é um livro maravilhoso e que ele nos traz muitas coisas boas, muitas reflexões, junto com o Evangelho segundo o Espiritismo. O próprio Cristo, quando ele veio à Terra, ele trouxe a diversidade das almas, para que tivessem o coração sincero, o coração aberto e puro para a Boa Nova. E ele os incluiu em seu coração, em sua tarefa. Ao chamar esses discípulos, nas suas primeiras pregações do ano 30, depois de estar com João Batista, Jesus, ele saiu ao campo para trazer esses amigos que ele sabia que iriam ajudar na tarefa do Evangelho, ajudar na tarefa do amor ao Pai. E ele, como Jesus, poderia ter trabalhado sozinho. Jesus era um espírito elevado, de muita luz, ele veio com uma missão. Não precisava de ninguém, bastava simplesmente ele fazer. Mas não, ele não trabalhou sozinho, porque ele precisava de alguém do lado dele. Por que ele ia mostrar tudo que ele veio fazer sozinho? Ali Jesus já mostrava a sua humildade. Eu preciso de todos, eu não sou único. Então, ele conhecia o valor e a importância do trabalho em equipe. E ele confiou as potencialidades, ciente das características e imperfeições de cada discípulo dele, de cada apóstolo. Mas ele valorizava o trabalho coletivo e o apoio mútuo. Ele conhecia, claro, os seus discípulos com as suas diferenças, com as suas imperfeições, cada um com o seu modo de ser, com o seu ânimo, muitas vezes acirrado, muitas vezes aloprado de ser de muitos apóstolos. Mas, com todas essas diferenças, ele respeitava e evidenciava os seus valores, as suas aptidões. Ele respeitava cada um, o seu modo de pensar, o seu modo de ser. E assim, ele não mostrava o defeito, ele deixava que ele falasse. Ele deixava que mesmo eles tropeçando, mesmo fazendo errado, eles poderiam aprender com tudo. Mas, melhor de tudo, ele evidenciava os valores de cada apóstolo. Ele mostrava o valor de cada um, ele exaltava o valor, ele não rebaixava ninguém. Ele, Jesus, vivenciava os próprios ensinamentos, ele mesmo, e ensinava com tolerância e respeito as singularidades de cada um que estava ao seu lado, de cada povo que vinha, que chegava. E ele olha hoje ainda para nós com todo esse amor, sabendo o quão imperfeito que somos e quanto
temos ainda que melhorar. E Ele ainda vê, hoje, nas dificuldades que estamos tendo hoje, principalmente nesse último ano, mas Ele confia em nós. E Ele nos olha com amor, com compreensão, e não exige nada do que nós não podemos contribuir na boa nova do seu Evangelho. Um pouquinho. Seja um sorriso para alguém, seja uma palavra amiga, seja um olhar carinhoso, seja um bom dia, já está levando a boa nova de Jesus, que é o amor ao próximo e o respeito. Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Edivaldo Franco, no livro Lições para a Felicidade, nos fala um pouquinho de Jesus. Ela nos diz que Jesus, afável e nobre, ensinou pelo exemplo, aplicando um método compatível com o nível de entendimento e de consciência daqueles que o acompanharam. Então, veja bem, Joana de Ângeles nos falando isso, que Jesus falava a todos sem distinção, mas a cada um sentia nas fibras do seu ser conforme a consciência e entendimento deles. E ele falava simples, muitas vezes através de parábolas, muitas vezes através do olhar, do impor as mãos, do abraço amigo, do sorriso fraterno. Foi esse exemplo nobre de Jesus, no dia a dia ali com o povo, que ele foi conquistando de cada um. Ele não dormia em camas, ele preferia estar na natureza, onde ele buscava as forças necessárias para conseguir realizar a missão dele, onde ele exaltava a natureza como um todo, nos ensinava que a natureza também fazia parte de nós, fazia parte desse globo terrestre, e que igualmente por isso deveríamos respeitá-la, cuidando dela. E nos ensinamentos de Jesus, ele foi incluindo, ele foi colocando mais, ele foi incluindo. Quando ele quando está ensinando na multidão e chegam crianças para abraçar e ouvir ele, querendo abraçar aquele Jesus que tocava até aquelas criancinhas, os apóstolos repeliram. Não incomode o mestre, ele tem muito o que fazer. E o que ele disse? Deixai vir a minhas criancinhas, porque são no reino dos céus. Vinde a mim, crianças amadas. Abraçou cada uma, conversou, e as perguntas que as crianças fizeram a ele respondeu com todo amor, com toda paciência, sabendo que eram perguntas infantis, mas que eram importantes naquele momento. Então ele incluiu as crianças e aqueles jovenzinhos que ali estavam junto. Eles também precisam do Evangelho. Por que meu pai e minha mãe? Porque o meu tio, meu vizinho ouve e eu não posso ouvir. Ele incluiu as crianças. E quando numa praça, qual ele estava ensinando, e de repente ele se abaixou e ele já sentiu alguma coisa estranha no ar que estava vindo, ele já sentiu que estava vindo, ele se abaixou e começou a escrever na areia. E nisso chegou uma turba furiosa com uma mulher que havia pecado nas leis daquele povo. E trouxeram para que ele julgasse aquela mulher segundo as leis. Mas Jesus, o que ele fez? Ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E um a um, desde os mais velhos até os mais novos, foram se afastando. E ele fala para essa mulher, quando ergue a cabeça e diz: mulher, onde estão aqueles que te condenaram?
Não sei, Senhor. Foram todos embora. Aí ele diz assim, olha, não tenho nada contra ti, por isso não te condeno e nem tenho poder para te condenar. Vai, caminhe, não peques mais, siga o caminho do Evangelho, siga o caminho do bem, do amor, da caridade. Ele incluiu aquela mulher adúltera, que hoje, muitos se diz, existem as mulheres da vida que ganham vida vendendo seu corpo. Ele incluiu aquela mulher, ele não proibiu ela de vir. E ela, com aquele amor, com aquele olhar sereno de Jesus, ela deixou aquela vida para trás. Ela recomeçou outra vida em outro lugar. Depois, mais tarde, conversando com Jesus, aconselhando, longe de todo aquele povo, e ela mudou a vida dela. Foi uma mulher íntegra, uma mulher que só fez a caridade e o bem. Então ele não afastou ela, ao contrário, ele incluiu ela, ele trouxe ela para perto do Evangelho. E quando ele fala, aquele povo que ali está e diz, amai os vossos inimigos, como eu vos tenho amado, como eu vos muito amo. Ele está incluindo o que? Ele está dizendo assim para nós, se transformem. É um convite à transformação. Ele está incluindo quem? Está incluindo aquele que eu tenho ódio, aquele que está preso, aquele que vive na marginalidade, na rua. Ele está incluindo aquele que usa a droga. Ele está incluindo aquele que bebe. Ele está incluindo aquele que maltrata, que humilha. Ele está incluindo todos. Todos são dignos do meu Evangelho. Todos são dignos do amor do Pai. Então ele inclui, ele nos dá esse convite da transformação. Vamos pensar. Por que discriminar? Por que discriminar as pessoas do jeito que elas são? As condições que elas escolhem, o que elas são no momento? Companheiro ou companheiro que elas escolhem? Então ele diz, vamos nos transformar. Com o exemplo dele de mostrando e trazendo aqueles que também muitos se fizeram seus inimigos, mas depois se tornaram seus amigos, ficaram escutando aquele evangelho dele, que um homem que só falava de amor, como ele pode ser do mal? Um jovem que só fala de amor, de caridade, de perdão. E ele foi conquistando cada vez mais o povo, porque ele incluiu a todos, não deixou de fora. Na parábola do semeador, da semente, quando a primeira semente é lançada ao chão e morre, depois vem segunda, terceira cresce, se exalta, mas depois seca. Aí vem a terceira e floresce. A parábola, aquela semente, é o estado espiritual que nos encontrávamos até Jesus vir. Ele estava falando, olha, vocês estão equivocados. Não é o olho por dentro, olho por olho, dente por dente. É o amor, a compaixão. E aquela semente que ficou no caminho, entre as pedras, que até cresceu, mas depois murchou e morreu. É nós que às vezes nos exaltamos demais, escutamos coisas demais, não procuramos a fundo conhecer. E aí depois vem as tribulações, vem os tropeços, as negações dos parentes, da família, dos amigos, e aí nós murchamos. E aquela semente que é jogada e que começa a brotar de pouquinho em pouquinho, que começa a florescer, é nós, quando viemos ao encontro de Jesus, quando nós escutamos o seu Evangelho e nós praticamos no dia a dia o amor ao próximo, quando a gente busca mais e mais o Evangelho, entender mais e mais o que Jesus quer nos falar.
E a transformação aos pouquinhos. Porque estávamos lá naquela primeira semente, estado espiritual, nós estávamos muito aquém. E aí nós fomos evoluindo. Então tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Aqueles que vêm às vezes na casa espírita e depois já logo saem, chegam exaltados, eu vou fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não está ainda, ele não está maduro, ele sai. Porque ele viu que ele precisa de mais que isso, precisa de mais estudo, precisa arregaçar as mangas, trabalhar mesmo, trabalhar o eu dentro dele. E aqueles que ficam são aqueles que decidem realmente se transformar, se reformar, mesmo com todas as dificuldades. Vai ficando. E nós temos também, quando Jesus fala da parábola do filho pródigo, daquele filho ingrato, que tinha tudo, mas ele quis alçar novos voos, queria ver o que os amigos dele faziam, as festas, lá fora era glamouroso. Pai, dá-me tudo que eu tenho, que é meu de direito. E aí, muitas vezes precisamos cair para nos levantarmos. Precisamos conhecer, às vezes buscar o mundo lá fora, para que a gente possa realmente dar valor àquilo que está ali dentro, da família, do amor. E aí buscamos, batemos a cabeça, choramos, gritamos, imploramos. E assim fez esse filho pródigo. Gastou tudo a sua fortuna, gastou tudo o que tinha, foi esquecendo os valores morais, espirituais que naquele paterno e materno ele tinha. E quando ele se deu conta, ele já não tinha mais nada. Cadê aqueles amigos de festas? Cadê aquele pessoal que estava com ele? Todo mundo virou as costas e foi parar num lugar onde ele virou servo. Até então, ele era patrão e ele virou servo, para poder se alimentar, para poder ter onde dormir. E trabalhou ali, comia do que era jogado para os porcos. E aí, numa reflexão, numa reforma, ele começou a pensar naquele trabalho árduo do dia a dia, naquele dormir em cima de fino, ele que tinha uma cama boa, tinha tudo, tinha boa comida. E ele pensou, o que eu fiz? Será que meu pai ainda me aceita de volta? Eu voltarei. Ajuntou suas coisas, acertou suas contas com seu patrão, agradeceu pelo trabalho, que tornou ele um pouco mais humilde, uma pessoa mais humilde, e se pôs a caminho. Mas ele ia temeroso. Será que meu pai me obedecerá? E quando chegou lá longe, o pai já viu. E o pai correu ao seu encontro e abraçou. Meu filho querido voltou. E ele disse, pai, perdoa-me. Eu estava cego. Queria o mundo, mas o mundo estava aqui ao meu lado. Minha família, meu lar. Trabalharei todos os dias. Como teu servo. Não, você é meu filho amado. Você estava perdido, voltou. Então, somos nós os filhos pródigos. Deus quer que a gente volte para Ele. E Jesus, nessa parábola, Ele diz, vamos acolher aquele filho que saiu da casa de volta, que saiu da nossa casa, do nosso lar. Acolhemos ele com amor. Ele precisava aprender. Ele aprendeu. Se tornou uma pessoa melhor. Então, Ele incluiu aquele filho bem amado, aquele filho que estava lá fora perdido. Jesus dá uma lição maravilhosa do filho pródigo, de como devemos acolher novamente as pessoas em nosso coração, aquelas que se distanciaram de nós, aquelas que estão longe, aquelas que necessitam, que batem a nossa porta, são os filhos pródigos pedindo ajuda, estendendo a mão para nós, pedindo a nossa ajuda.
nós devemos incluir eles no nosso coração. E Jesus diz, não receias, traga ele de volta. E na parábola da luz sobre a candeia, quando ele nos fala, você entende, você sabe agora, você é conhecedor, como ele falou para os discípulos, agora vocês têm luz, eu lhe ensinei tudo, eu estou ensinando, agora leve o meu evangelho a toda a gente, a todos os povos, a todos que querem escutar. Não perca tempo com aqueles que estão te blasfemando, um dia eles virão, como o filho pródigo, mas continue, não se deixe desanimar. Não se pode deixar os ensinamentos, aquilo que está embaixo da mesa, escondidinho dentro da gente, como aquele livro que fica escondido, né, na gaveta. Vamos dar luz. Sabemos que a pessoa está precisando, prestemos o livro, que já é uma luz. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma nossa bússola no nosso dia a dia, uma verdadeira bússola na nossa vida. Então eles não se colocam. Vamos expandir, vamos deixar crescer essa luz, espalhando o amor, o Evangelho de Jesus aonde quer que a gente vá, e que sejamos luz no dia a dia das nossas vidas. E ele disse aos apóstolos, ide e pregai por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, toda criatura de Deus. Então, até os pássaros, até os animais. Por que um cachorro não pode entrar aqui, sentar e ouvir palestra? Ele está ouvindo, está ajudando ele. Francisco de Assis não tinha os animais como maior amor? Ele nos pregou esse amor aos animais, aos pássaros, à natureza, que deixamos entrar a toda criatura. Falemos aos pássaros do Evangelho de Jesus, falemos aos animais, aos cachorros, aos gatos, aqueles que podem ouvir, que estão ouvindo, porque eles também precisam da palavra do Mestre. Por que não? Se eles são criaturas de Deus. Então, quando ele fala toda criatura, ele não exclui ninguém. Ele inclui todo mundo. Ele inclui, seja o homossexual, seja o paralítico, seja seja aquele ex-presidiário, presidiário, seja aquele que mora nas ruas, seja aquela pessoa que só fala palavrão, seja aquela pessoa lá, aquele mal-humorado. Ele está incluindo todo mundo. Todos são merecedores do Evangelho. Todos nós precisamos do Evangelho de Jesus. Aqueles que têm doenças mentais, aqueles que vêm com problemas, vamos incluir a todos. As crianças, os jovens, todos. Ele não faz diferença de ninguém. Seja quem ganha vida vendendo seu corpo, seja quem ganha vida catando lixo, seja quem ganha vida vendendo todo tipo de sorte de jogo, ele está incluindo a todos. Essa foi a missão de Jesus, de inclusão na nossa vida, incluir a todos. Ele fala, amai vossos inimigos. Não é inimigos, mas é os nossos governantes, aqueles que lideram, aqueles que fazem mal aos outros. Não é os inimigos, mas aqueles que muitas vezes xingamos. Todos são merecedores de nossas orações, de nosso abraço, de nosso apreço, de nosso carinho, de nossa atenção. E quando ele fala amigos,
Veja bem, em várias partes Jesus diz assim: amigos, cheguem até aqui. Meu amigo fala para o apóstolo. Ele trata os apóstolos como amigos. Ele sempre nos traz na condição de amigos para perto do coração dele. Nós somos meus amigos. E qual é? Ele ainda nos diz, qual é o melhor tesouro? É o amigo. Aquele que vai estar, muitas vezes, ao nosso lado quando não temos ninguém. Então, ele nos traz essa condição do amigo, é o valor que ele dá ao amigo. Que ele diz que encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Porque nós devemos ter amigos. Não nos fechar dentro, mas incluir a todos. E Cristo, no diálogo com Simão Pedro, após as bodas de Canaã, ele disse: eu tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. Ele fala, título de amigos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sente o seu senhor, não sabe o que o seu senhor faz. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu trago para vocês, meus amigos. Então ele incluiu a todos nós como amigos, ele incluiu os apóstolos como amigos. Ele diz: venham, vós sois meus amigos, e partilharão desse evangelho comigo, partilharão das bênçãos de Deus, do nosso Pai. Um dia todos vós estareis comigo, na eternidade, trabalhando junto, em prol daqueles que ficaram para trás. Porque não deveis esquecer dos vossos amigos que ficaram no meio do caminho, que tropeçaram, que erraram. Daí, todos erramos, todos temos defeitos, todos viemos de uma maneira, todos a qual viemos para reparar os nossos erros, para consertar aquilo que a gente deixou lá atrás, em encarnações passadas, e também para melhorarmos, para acertar o nosso caminho. O Evangelho de Jesus está aqui. Ele nos diz, é o nosso caminho. Ele nos traz essa ciência que devemos ter, incluir a todos. Jesus incluiu a todos. E por que nós não? Por que ainda discriminamos? Por que ainda fizemos indiscriminadamente essas indiscriminações ainda no dia a dia? Fizemos. Às vezes, a gente fala certas coisas que acaba a gente preconceito, né? Às vezes até uma brincadeira. Mas, às vezes a brincadeira, ela está lá no fundo do nosso ser ainda, aquele preconceito que a gente tem pelo aquele que é diferente. Que bom que existe diferente. Como estamos aprendendo com os diferentes? Aprendemos a ter mais amor, a não julgar, a ter mais paciência, tolerância e a caridade para com eles. Que é essa inclusão. Aceitar as pessoas como elas são. E elas vão melhorar no seu tempo certo. Então, se as pessoas estão hoje vivendo o que vivem, é porque necessitam viver. Porque senão, não estaríamos aqui. É igual às religiões. Se não fosse para ter tantas religiões, já teria acabado com tudo. Mas o que faz a religião? Aproximar o homem de Deus. É esse o papel da religião. Aproximar-nos de Deus. Só
religião nos ensina, o nosso dever é que nós vamos se aproximar de Deus. Porque aprendemos uns com os outros. Porque não somos uma ilha. Então é essa inclusão que Jesus quis falar. Que Ele nos ensinou, que Ele incluiu a todos. A todos. Ele não deixou de atender ninguém. Ao pobre, ao rico, ao aleijado, aquele que estava obsediado, as crianças, os jovens, as mulheres. Jesus foi um libertador, mostrando que as mulheres tinham valor, que eram para ser respeitadas e amadas. Ele falou isso muito bem, principalmente na passagem da mulher adúltera. Mas teve várias outras passagens que ele falava como respeitar as mulheres, o dever que a mulher também tinha dentro do lar e na sociedade. Ele incluiu as mulheres. Então, é esse respeito, mostrando que nós devemos respeitar. E como última mensagem, eu gostaria de ler para vocês a última prece de Jesus, que ele esteve, quando ele, depois do ato extremo de humildade e bondade, quando ele lavou os pés de Jesus, antes da crucificação, e ele, na mesa, na última ceia com eles, ele olhou para cada um com carinho, ouviu cada um, ouviu as reclamações com um sorriso e fez uma prece para aqueles amigos. Fez uma prece por todos nós, para o mundo todo. Ele olhou para os céus, voltou os olhos para os céus, como sempre fazia na sua humildade. E ele orou fervorosamente. E ele disse: Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhei-me em teu amor e eleva teu filho para que ele possa elevar-te entre os homens o sacrifício supremo. Eu te glorifiquei na terra, eu testemunhei a tua sabedoria, a tua magnitude, e agora estou encerrando o meu trabalho aqui na terra. Eu vou consumir agora. Nesse instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse. E então, fixando um olhar amoroso sobre os seus discípulos bem-amados, que lhe acompanhavam em silêncio arrogativo, olhou para cada um com ternura e falou: Pai, manifestei o teu nome aos amigos que me destes, eram teus, e tu me confiaste, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis. Mas peço-te particularmente por eles, meus amados discípulos, pelo que me confiastes, tendo em vista o esforço a que os obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sob os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou contigo.
Dê-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas, que pois eles compreendam que nessa tarefa grandiosa o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa. Compreendendo que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos todos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria. Quando houvermos edificado um bom trabalho e vencido a luta proveitosa, que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal motivo da sua alegria imediata, que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentar o meu júbilo completo em si mesmo. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro, Pai, está cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Protege a todos, Pai. Que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu, e eu, porém, te conheci e lhe fiz conhecer o teu amor e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Vós sois meus amigos, que assim seja. E Jesus pergunta a todos nós hoje: quereis ser meus discípulos? Obrigada, amigos, e que todos tenham uma boa semana. Que assim seja.